Talvez uma das perguntas mais difíceis a se fazer diante de Deus é a pergunta: até quando? Quando você pergunta até quando, é porque a esperança já está indo embora, a desesperança já se instalou no coração e você começa a se ver sem saída. Talvez eu e você já tenhamos passado algumas vezes por essa pergunta diante de Deus: até quando? Isso não foi diferente com o salmista Davi. Davi, num momento extremamente difícil da sua vida, sendo perseguido pelo filho, abandonado pelos supostos amigos, traído pela nação, ele tem que fugir. E ele começa a perguntar a Deus até quando, e ele expõe toda a sua dor, sua aflição no coração diante de Deus. E ele nos ensina a sair da dor e irmos para o louvor. Ele começa o Salmo de número 13, perguntando 4 vezes a Deus até quando. O Salmo ele vai dizer assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele tem me feito muito bem. Olha que salmo extraordinário. O salmista, aqui uma das coisas que eu gosto demais no Salmo de Davi é que ele não tem nenhum pudor de escancarar o seu coração, de mostrar os seus sentimentos, de mostrar as suas angústias e às vezes até as suas dúvidas. E é o que ele faz aqui nesse salmo, perguntando 4 vezes ao Senhor, e perguntas com um tom de acusação. Ele vai começar dizendo: Senhor, até quando? O Senhor vai esquecer de mim? Será para sempre? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Esse termo, esconder de mim o rosto, significa que Deus não estava mais o abençoando, porque a bênção araônica tinha a ver com Deus virar o rosto para a nação, para o povo. Então, Davi, nas 2 primeiras perguntas, ele dirige a Deus, dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está vendo a situação que eu estou enfrentando. Eu não sei se você já passou por isso, eu passei algumas vezes por isso, de orar e ter a percepção, assim, o sentimento de que a oração não está passando do teto. A oração não está chegando a Deus, de que Deus não está ouvindo as orações. Você já passou por isso? Eu passei algumas vezes, em algumas turbulências na minha vida, eu orava e dizia: será que Deus está ouvindo? E logicamente que Deus está, porque a nossa oração não precisa chegar a Deus, Deus está em nós. Mas ele vai dizer essa angústia de Deus, o Senhor esqueceu de mim, porque era o sentimento de Davi, como também às vezes é o nosso sentimento com relação a Deus. Deus está sempre conosco, mas às vezes nós não conseguimos perceber a presença de Deus. E aí Davi vai fazer uma terceira pergunta com relação a ele. Ele vai dizer assim: até quando eu terei tristeza no coração a cada dia? É como se Davi tivesse depressivo, é como se Davi tivesse tomado de depressão e aquele sentimento de quando as pessoas estão em profunda depressão e têm dificuldade inclusive de levantar da cama, de acordar e abrir a janela, das pessoas que o pior momento do dia é o amanhecer, porque a pessoa acorda e pensa: mais um dia para enfrentar, mais um dia para superar, mais um dia trazendo tantas dificuldades, mais um dia trazendo tantas demandas, mais um dia que eu vou ter que enfrentar toda a dor e dificuldade. E era o que Davi perguntava: até quando eu terei tristeza no coração a cada dia?
E o quarto até quando de Davi vai ser com relação aos inimigos. Ele vai dizer assim: até quando o meu inimigo prevalecerá contra mim? E ele vai dizendo isso diante de Deus, e ele vai processando as suas angústias, suas dores, o problema que ele estava enfrentando, ele vai processando diante de Deus. E aí ele vai chegar a uma conclusão extremamente importante. Ele vai dizer assim no verso de número 5: olha, diante de tudo isso, diante de toda essa situação, de todas essas turbulências, quanto a mim, eu confio na tua graça. Alegre-se o meu coração na tua salvação. Davi aqui, ele começa a compreender que apesar de toda a circunstância, dos até quandos da vida, ele vai chegar à conclusão que a graça do Senhor está sobre a vida dele, que a graça de Deus está sobre ele, e ele vai encontrar um motivo de alegria que é na salvação do Senhor. Ele vai dizer assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça, alegre-se o meu coração na tua salvação. Ele não perde de vista a perspectiva de que Deus continua amando a ele, a perspectiva de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E aí ele vai chegar e sair da dor e vai para o louvor. No último verso ele vai dizer assim: eu cantarei ao Senhor, porque ele tem me feito muito bem. Eu acho essa declaração extraordinária, porque ele faz uma afirmação muito importante. Ele vai dizer assim: eu cantarei ao Senhor. Eu cantarei porque talvez hoje eu não consiga cantar, mas eu sei que eu cantarei ao Senhor. Eu sei que eu vou adorar ao Senhor. Por quê? Porque ele tem me feito muito bem. Mesmo que hoje eu não esteja entendendo, mesmo que hoje eu esteja com as perguntas até quando, mesmo que hoje eu esteja tomado de dúvida e de incerteza, mas eu sei que o Senhor me tem feito muito bem, embora eu não esteja entendendo, embora eu não esteja percebendo esse bem que Deus está me fazendo. Mas o problema não está com Deus, o problema está comigo. Eu que não entendo, eu que tenho essa dificuldade, eu que não consigo compreender os propósitos maiores de Deus. É por isso que em meio à dor, em meio ao problema, em meio à turbulência que a gente está enfrentando, a gente tem grande dificuldade de compreender o propósito do Senhor. Mas Davi, ele vai dizer: Deus, eu cantarei ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está me fazendo muito bem. Eu vou sair da dor e vou para o louvor. Eu vou aprender a processar o até quando, as interrogações da vida, para chegar às exclamações da adoração. Por isso, ó Deus, continua cuidando de mim. E essa é a minha oração por você, meu irmão, minha irmã, que Deus continue processando os seus até quandos, as suas interrogações, e para que você seja tirado da dor e seja levado ao louvor. Se você já passou pelas perguntas, até quando? E a gente passa constantemente por essas perguntas. Eu creio que você entende o salmista Davi, você entende a dor que ele estava enfrentando. É por isso que depressão, angústia, ansiedade não é um mal da nossa época, sempre existiu. E a palavra, a Bíblia Sagrada fala de homens como Davi, que foi tido como um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse isso em relação a Davi, mas que também passou por depressão, por angústia, por dores, por dúvidas. Por isso, não tenha medo das suas angústias. Processe isso diante de Deus, para que você saia da dor e vá diretamente para o louvor. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.